Chega aqui comigo, tem um segredo exclusivo para você. Você já se inscreveu no site da Darkness? Se você não se inscreveu, se inscreve lá para você receber todas as ofertas e promoções em primeira mão. Mas é coisa exclusiva que você vai receber antes de todas as pessoas. Então clica no link e se inscreve. Então vamos para a categoria Classic ou Open? Ah, vamos pra Classic, né? Porque depois, na hora que a gente entrar na Open, tem que falar do Tony Tolete, daí nós vamos perder bastante tempo. Tô até com medo. Meu Deus do céu. Não, moleque, agora papo reto. Em preparação pra dar uma entupida desse jeito aí, moleque. Foi um dia de refeed. Foi dia de refeed, não tem cabimento. Ai. O cara veio comer o McDonald's do Brasil aqui e não conseguiu digerir bem. Meu Jesus Cristo. Saiu inteiro. Austin, olhando para a categoria Classic, é sempre a categoria que nos chama muita atenção, porque as previsões ficam muito difíceis. É muito difícil acertar, a não ser o Olímpia, né? Que a gente já sabe mais ou menos que é o top 5. Mas todos os outros campeonatos deixam sempre aquela dúvida atrás da orelha. Como é que vocês viram a categoria Classic? Olha, eu comecei a fazer as previsões e aí fazendo aquela análise de shapes que a gente já conhece, né? Que são atletas que a gente já acompanha, que é o caso do Diego, do Olivinho, do Fábio. Eu estava com muitas dúvidas porque são linhas totalmente diferentes. Os shapes não se parecem em nada um com o outro. Então, você tem o Livinho com um X muito forte, você tem o Diego, que a gente já sabia que ia vir muito seco, que posa muito bem, o Fabinho, que tem costas muito dominantes, o maior peitoral do mundo, mas a perna não chega, o Lucas era um cara que a gente tinha muita dúvida, o que será que esse menino vai apresentar aqui, né, num palco tão importante que nem esse, porque mesmo o pessoal, todo mundo ali tem bastante experiência. Porra, você chega num palco que nem aquele, numa feira desse tamanho, com aquela gritaria, tudo interfere, né? Então a gente fica meio que naquela, o que será que vai dar aqui? E, cara, essa daqui era uma previsão, assim, a vitória do Fabinho era, obviamente, uma previsão conservadora, né? Ele vem já de Olímpia, ele vem de vitórias importantes, ele inclusive ganhou do Wesley Visser no Dubai ano passado, Dubai não foi? Foi então... sim, Isso credencia ele para estar na frente, né? É um cara realmente muito bom. Lógico que no Olímpia ele não foi bem, mas analisando de uma forma assim, mais crua, o Olímpia é um negócio que, tem 40 atletas do mais altíssimo nível e ali não permite erro nenhum. Então, se você chegar e olhar para o lado errado, ali você já vai para o fim da fila. Esquece. Exato. Então, eu acho que foi, cara, de modo geral, sinceramente, eu acho que foi bastante honesto as classificações. Eu acho que o Fabinho mereceu, sim. O Diego estava muito bem. O Livinho também estavam todos muito bem. Mas eu vou dar uma passadela aqui em cada um, beleza? Boa. André Formiga. André Formiga é um cara que está sempre no top 5, cara. Pode vir campeonato em Curitiba, pode ser Arnold Classic, pode ser o que for, bicho. O mano consegue entrar no top 5. É impressionante como o shape dele é equilibrado. É um shape que imprime bem no palco, né? Você olha e você gosta. Então, o femoral parece uma barriga de um boi. Eu venho da 212 também, né? Então tem muita musculatura. Tem uma musculatura madura, né? Então, e ele é um cara que se apresenta bem, ele vai bem no palco e ele tá sempre consistente. Um cara que importa falar assim. Na quarta colocação, ficou o favorito do público. Se tivesse uma votação para campeão do povo, o Lucas tinha vencido. Porque, cara, os comentários, não só daqui do Brasil, mas na gringa, nos Instagrams, só falava no Lucas. Só dava ele, é verdade. Só dava ele. Muito grande, né, muito imponente no palco, caixa muito larga, pernas boas. Cintura fina. Então, eu achei o shape dele bem completo e faltou ainda puxar um pouquinho a condição, deixou o shape ficar um pouco mais... Não seja nem a condição. Acho que mais algumas preparações a gente já vai ver um Lucas totalmente diferente. Mas eu gostei muito. E me pareceu nos comentários que esse é o shape que a galera quer ter. Tipo assim, se eu tivesse que escolher um shape ali para andar na rua, ia ser desse cara aí. Vocês não acham? Concordo. Exato. É um shape realmente muito imponente. É um shape que chama muita atenção. A cintura escapular dele larga. Ele tem um brilho...
o peitoral cheio, ela tem uma presença muito imponente no palco. Então, Exato. é um shape que a galera gostava de ter no dia a dia. Tem um shape do dia a dia e tem o shape de palco, né? Exato. São duas coisas diferentes, é verdade, concordo. Então, eu acho que ali, cara, a gente pode estar vendo o surgimento até de um ídolo novo da Classic Physique, porque rolou uma identificação muito forte do público com o shape do Lucas. Ele é um menino novo, ele é muito simpático, ele é educadíssimo, é um menino humilde. Assim, todas as conversas que eu tive com ele, ele foi um cara super bacana. Lógico que vocês sabem que os caras me tratam bem, que eles têm medo que eu falo mal deles no vídeo, né? Exatamente. Não, mas é um moleque muito humilde, é um moleque muito Não é humilde, verdade. Assim, então, muito humilde. Pô, foi a impressão que eu tive, que ele é um menino muito bacana e rolou essa identificação. O público adorou ele. Os comentários da live eram praticamente Lucas. Ninguém estava mais nem vendo ninguém ali. Só que nós não estamos falando de preferência de shape, nós estamos falando de bodybuild e ali, né, a arbitragem tem seus outros critérios. Exato. Mas esse foi um shape que eu gostei muito de ver. Também me impressionou. Nós já falamos aqui que ele era o Dark Horse, né? Que é o cara que podia surpreender. Nós já tínhamos os três, Livinho, Diego e Fábio Júnior, na linha da frente, mas tinha um Dark Horse, e quem seria? E eu já tinha até comentado, falei, o cara que pode ser o Dark Horse realmente pela estrutura, ter esse peso, ele é o cara mais pesado do palco. Então eu senti que ele podia, que a imponência dele surpreender e posa muito, né? Surpreendeu bem. Claro, é o segundo Pro Show dele, também temos que lembrar, e ele é o novo herói de Pernambuco, ele é o novo herói do norte do país. Então acredito que esse apoio também vem que o norte realmente tem um pouco mais de dificuldade em termos de condições, porque o fisiculturismo está tudo centrado aqui em São Paulo. Então o norte realmente vai apoiar um pouco mais por ter um dos caras representando no maior palco aqui, especialmente no Arnold Classic. Exatamente. Então, foi bom, foi muito gostoso de ver o Lucas realmente se dar bem, e eu espero ver, eu vou acompanhar a carreira dele, espero que ele se dê muito bem, que é um menino muito, muito bom, muito bom. Me surpreendeu muito. Então, aí na sequência a gente tem a terceira colocação do Livinho, né, que foi a estreia dele. O Livinho fez uma ótima preparação, veio cheio, veio grande. Eu não senti o mesmo nervosismo dele no palco em versões amadoras, né? Quando ele ainda era amador, o palco ele parecia que ele entrava meio que já querendo sair. E dessa vez não, eu acho que ele aproveitou o momento, acho que foi legal. E só que o Livinho, quando ele posa de frente para a audiência, né, para o público, a cintura dele é tão fina que ele acaba expondo todo mundo. Por exemplo, o Lucas não tem a cintura larga, só que do lado do Livinho parece um caminhão. Porque a cintura do Livinho é tão estreita que todos os outros acabam falando, eita, fica difícil para a galera. Ele tem algumas poses que deixa todo mundo meio que desconfortável, né? Então, mas eu acho que foi uma terceira colocação ótima para essa estreia. Veio com shape muito bom, dá para melhorar muito ainda. Ali tem carne para pôr, ali tem como amadurecer bastante esse shape, mas eu gostei muito do que eu vi. Eu acho que ele prometeu fazer uma ótima estreia e foi isso que aconteceu. Entregou. O que você acha, Bruno? Eu uma semana antes, eu vendo o físico dele aqui, eu na minha classificação eu coloquei ele no top 1, mas pessoalmente ele lado a lado, até porque a gente estava vendo ele sozinho aqui, eu também nunca tinha visto ele, me impressionou muito, porque comparado a todas as outras preparações dele, ele nunca tinha chegado nem próximo do que ele estava aqui. Exato. Então me espantou muito e fez acreditar que ele poderia ser um dos campeões ali o campeão ali do show. Só que colocando lado a lado, pose a pose, realmente eu não tiro mérito nenhum do Fabinho. O Fabinho é um cara muito agressivo, principalmente quando a gente se trata de costa, lado. Ele é um cara que, mano, é quase que no momento imbatível, porque é muito agressivo, muita separação, são os braços imponentes, o peitoral muito imponente. Quando vira de costa, ele passa uma, duas vezes à frente dos outros caras. Então, não tem como, mesmo tendo esse desbalanço no quadríceps dele, são só 2 poses. O restante, ele realmente é muito agressivo, muito bom. Então, não tiro nenhum mérito dele. E o Diego foi um cara realmente que
como sempre, vem surpreendendo muito. É um cara que eu acho que nos próximos shows ele já pega a vaga dele do Olímpia e tenho certeza que esse ano, dentro do Olímpia, ele vai ser um cara que vai estar ali no top 10. O Diego ficou com a segunda colocação e, assim, as apresentações dele envergonham os outros atletas, né? Porque é muito bonito, é muito plástico, né? As transições são todas encaixadas, ele não faz nenhum movimento sem propósito. Tudo tem o seu porquê, tem o seu encaixe, tem o motivo. Mas eu achei também que ele evolui muito o tronco, que o Diego tinha pernas incríveis, o glúteo incrível, mas o tronco era meio magro, né? E agora eu acho que há um equilíbrio muito maior, ele conseguiu trazer volume de tronco, mas eu achei que ele foi muito melhor nas poses, na apresentação individual, do que nos confrontos. Eu senti um pouco falta de contração, às vezes, de quadríceps, que é um musculatura que ele tem muito forte nas poses de frente. Talvez ele estivesse muito preocupado com a cintura ou com os braços, não sei. Mas em algumas poses eu achei que faltou ali um pequeno detalhe que pudesse melhorar bastante a fotografia daquele momento. Então, quem diria que eu ia estar criticando o Diego fazendo poses, né? Mas assistindo ali de frente, eu falei, eu acho que isso aqui podia estar um pouquinho melhor. Mas, assim, valeu a segunda colocação, foi excelente. Tem costas incríveis, tem pernas incríveis e, com certeza vai conquistar a vaga para o Olímpia mais uma vez esse ano, é o que eu penso. Isso, eu vi um pouco de, talvez, nervosismo, a falta de realmente contrair bem o quadríceps, nas prévias principalmente. Normalmente os atletas entram um pouco apático nas prévias e aí para as finais ele já conseguiu ajustar. Então acredito muito que talvez partiu mesmo por nervosismo. Mas é um palco do Arnold Classic, então quem somos nós para julgar quando o atleta entra de primeira? Às vezes fica bem difícil até realmente sentir o ambiente. Então, mas como a gente fala, quem somos nós para criticar o Diego, que é um dos melhores pousadores que está aí no nosso meio e continua evoluindo, fazendo um trabalho fantástico o nosso Marcelo Cruz, e é para continuar daqui para frente, é só sucesso para todos eles. A crítica, na verdade, é em relação à expectativa que a gente tem com ele, porque como ele é um baita de um posador, passa a mão na cara de todo mundo que estava ali no palco várias vezes, a gente cria uma expectativa altíssima de que nos confrontos ele vai se sobressair também. Mas o que aconteceu é que na rotina individual, eu achei que ele foi excelente, como sempre, mas no confronto pode ter rolado ali um certo nervosismo, sim, pelo palco do Arnold e também pela expectativa de vencer. Porque, por exemplo, se você tivesse, vamos supor, estivessem participando o Ramon, estivesse participando o Sebum, caras assim que realmente são difíceis de serem batidos, o cara já fica, fala, em primeiro eu já não fico. Mas ali não, ali haviam condições plenas do Fabinho perder e de acontecer uma reviravolta. Então, acho que isso aumenta o nervosismo, talvez. Concordo. Isso acontece muitas vezes. E agora top 1 Fabinho, né? O brabo. O moleque é sempre no negócio. É assim, o que eu vejo ali? O Fabinho, ele tem um peitoral impressionante, né, muito cheio, o dorsal dele é uma das melhores que há no nosso meio, ele encaixa bem as poses, ele é um cara confiante no palco, ele tem esse desequilíbrio, sim, de quadríceps em relação ao tronco, que é muito forte, e eu acho que as versões anteriores que ele trouxe, o quadríceps um pouco mais cheio, só que ficava muito salsicha, né? Ficava cheio, só que talvez o desequilíbrio aumentasse mais. O volume acabava encaixando, só que ele ficava quase sem corte nenhum. Eu acredito que dessa vez ele apostou por puxar o dry um pouco mais, trazer um pouco mais de corte, e isso acabou diminuindo mais ainda o volume do quadríceps, mas por outro lado ele ficou mais aparente. Então acabou, desequilibra a pose, desequilibra, sim, é verdade. Mas é como o Bruno falou, eu acho que ele tem outras poses tão dominantes, tão fortes, com uma distância tão significativa em relação aos outros, que fica complicado não dar vitória para ele numa competição dessa. Eu vejo até, depois vou passar a mensagem só para complementar, eu vejo uma estratégia muito boa para o campeonato que foi.
principalmente para quem ele ia enfrentar. Exato. E ele não vai enfrentar caras como Ramon, Sibum, onde realmente o tamanho vai ajudar a criar um equilíbrio comparado aos caras que têm mais volume. Nessa questão, ele foi contra Livinho e Diego, que são caras que têm uma linha muito boa. Então, o condicionamento era uma chave, sabendo que o Diego e o Livinho dessa vez trouxeram um condicionamento muito bom. Se o Fabinho não tivesse apostado no condicionamento, talvez fosse perder, derivado ao Diego e ao Livinho ter uma linha bem superior quando se fala na questão clássica, se podemos colocar isso, a estrutura. Aí, Bruno. Caralho, não tem como discordar do que o Rudy fala. Principalmente os atletas acabam sempre... Eu particularmente gosto de dar uma olhadinha ali nos atletas, principalmente em reta final, para ver como é que tá. Então, o Livinho era o cara que estava sempre postando, o Diego estava postando, então era um jogo de condição já de cara, então não tinha como ele apostar por outra estratégia, sabendo que o jogo seria esse. Principalmente vendo o Livinho, que seria a carta, o coringa do negócio ali, chegando numa condição de dry que ele estava chegando. Então, eu acho que foi a melhor estratégia e foi a estratégia mais assertiva que ele fez, né? Porque de linha, quem vai ganhar do Livinho? Exato. É um negócio absurdo de olhar. É um negócio assim, eu pessoalmente falando, eu vejo o Livinho com potencial de coisa de 2 anos brigando pelo título olímpico. É uma opinião minha. Eu vejo o Livinho com esse potencial. Um cara consegue brigar daqui a 2 anos pelo título olímpico. Concordo. Tem estrutura perfeita. Falta peso, ainda falta peso para chegar. E tem muitas coisas para ajustar. Não podemos esquecer que é a estreia dele na Classic, de Pro. É a estreia dele. Então, porque ele apresentou numa estreia, é um negócio surreal. Exatamente. Minha opinião. Essa é a minha modesta opinião. E falando do Fabinho, o cara é muito impressionante, a densidade. Aquelas costas nem precisa ninguém falar mais, né? Aquele, acredito, se não tem melhor, pelo menos na categoria, não estou vendo ela perder aquelas costas, não estou vendo perder para ninguém. Eu estou vendo as costas do Fabinho ser comparadas assim, com o Brian Ansley, com caras realmente foda de verdade. Assim, não vai ficar muito melhor que aquilo. Não tem. Eu acho que o Fabinho já chegou num ponto que os juízes já não vão nem julgar as costas dele. Já sabe que tá na frente. Eles vão atrás dos pontos fracos. Porque o cara de costas não dá. Ele e o Vitor Porto é outro cara também. Que costas, exato. Meu Deus. É 2 caras que foram abençoados, na pose de costas, eles são sinistros. Exatamente. Até implementar aqui o Vitor Porto, o único 212 qualificado para a Olímpia, mas não pode ficar assim. Vou ter que e logo o Rude Boy classificado para a Olímpia também. Não posso deixar sozinho lá. Tem que buscar o Porto, pô. É isso. Senão a cabeça dele vai para que tamanho? A jaca dele já é grande. Já não é pequena. A jaquinha dele já é um pouquinho avantajada. Se for só ele, fudeu, explode. Aí o capacete tem que ser 68. Aí, galera, eu quis dar um pouco de mérito. Realmente o Porto é o único qualificado da 212 e poucos estão comentando sobre. Eu não vejo nem os canais de notícias realçando isso. É um cara que já pegou a vaga, é um cara que realmente pode criar um impacto. É mais um 212 para somar no Olímpia juntamente com Fabrício Moraes. Então, eu acredito que a galera dos canais de notícia deviam mencionar um pouco, porque é um brasileiro representando no Olímpia, é o único 212 qualificado. Então, acredito que merece um pouco dos créditos. Exato.